Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro e você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje vamos falar sobre alavancagem em Bitcoin, como usar empréstimos de forma a minimizar riscos. E comigo tenho Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo, você me encontra no Twitter, no @investidordesk, porque eu não coube descentralizado. Então... Teve um rapaz que falou isso, você precisa parar de falar isso, né? DSC, que é descentralizado. Por que ele falou isso? Eu não vi não, quem que falou isso? Ele comentou num post que eu coloquei, falou, precisa parar de falar isso, que a gente já entendeu. É porque ele ouve sempre, para quem não ouve Sim. sempre, tem que entender, entendeu? Então, já para o nosso querido amigo, Investidor Desk, DS. Pronto. Porque não coube descentralizado, entendeu? Enfim, mas, cara, vamos lá, vamos falar de alavancagem, um tópico que, assim, tem várias vertentes diferentes no uso do Bitcoin para fins de alavancagem, no uso da moeda fiduciária para fins de alavancagem. Eles vão se entrelaçar no fim das contas, você vai entender, porque a gente tem algumas formas diferentes, né, de trazer esse mesmo assunto. Bom, vamos lá, né? Vamos começar. Com certeza. Cara, esse é um episódio que a gente faz também em parceria com o nosso parceiro, né, a Sovereign Swap. A gente vai chegar no momento de falar dessa possibilidade, mas é importante dizer que é um episódio feito nesta parceria. E, cara, a gente vê muito isso, né, principalmente no meio maximalista, das pessoas tomando créditos em diversos momentos para surfar essa onda, né? Então, assim, ver um potencial de valorização no Bitcoin, ver momentos, como a gente fala aqui, de indicadores de Bitcoin, e usam, sejam o fiduciário, como a gente também tem episódio só falando do fiduciário, para tomar crédito, ou seja, utilizando o próprio Bitcoin em operações alavancadas. O primeiro ponto mais comum de alavancagem é naquela que você faz isso direto na corretora, né? Você alavanca e se o Bitcoin cair a partir do ponto que você colocou como garantia, tal, você é liquidado e liquida em todas as operações que eles chamam de um trade alavancado. Eu creio que isso seja algo extremamente arriscado. Eu acho que esse seria o risco supremo, né? Assim, o maior risco de todos que você pode correr. Que não raramente a gente ouve muitas pessoas, né? É raro, mas acontece muito, né? Que você vê pessoas relatando que perderam tudo numa brincadeira dessa. É engraçado, porque geralmente você não vê casos... Assim, as pessoas não relatam casos próximos de perda, mas se você for na internet, né, que são pessoas que você não conhece, não tem acesso, todo mundo está falando de uma situação dessa onde teve perda e tudo mais, né? Especificamente nessa alavancagem que você faz em corretoras, que eu estou falando. Então, assim, é complicado, porque eu ouvi, por acaso, muito por acaso, ontem, um caso disso. Uma pessoa que tomou uma paulada aí, que perdeu um carro por causa disso. Pois é. Fora, né, que assim, quando você faz uma alavancagem direto na corretora, você ainda tem o risco da corretora, né? Sim. Imagina quem fez uma alavancagem numa BlockFi da vida. Numa FTX da vida. Exatamente, só um detalhe, né, que isso até foi postado, né, eu comentei sobre isso, tudo mais, mas vale a pena a gente falar aqui, que no caso da FTX, ela voltou a pagar, né, as pessoas que tinham um saldo na conta, né? Sim. E caiu alguns pagamentos essa semana, só que eles estão pagando em dólares referente ao que você tinha lá. Então, na época, né?
Exatamente. Então, se você tinha $1.000 de Bitcoin lá em 2022, que estava, sei lá, $19.000, você não vai receber o Bitcoin referente a $100.000 agora. Você recebe os $1.000, entendeu? Então, assim, aconteceu com pessoas próximas e tudo mais. Então, assim, é só um detalhe, né? Mostrando outro risco de corretora, né? Não. É assim, para eu ganhar o seu dinheiro, eu ganho em Bitcoin. Agora, para eu te pago em fiduciário. Normal, É essa garantia que você tem, né? Então, é super complicado você pensar nesta forma. Eu acho que ela é o risco maior, porque é o risco da operação. A operação é ou ganha ou perde tudo, e você ainda tem o risco de contraparte da própria exchange. Então, eu pessoalmente não faria. Eu creio que é um risco, são muitos riscos, né, a serem tomados. E a gente, quando pensa em investimento, nós temos que entender, seja o Bitcoin como poupança, seja qualquer coisa nesse sentido, tem que ficar claro no nosso entendimento que, antes de tudo, nós somos gestores de riscos. E o risco é a nossa ruína financeira. E para quem não sabe o que é risco de ruína, nós temos um episódio dedicado para isso, que eu super recomendo que todo mundo ouça, né? Então, lá no comecinho do Bloco Podcast tem o risco de ruína, que a gente conceitualiza, explica tudo, que é algo que principalmente a bolha maximalista ela tende a ignorar. Coloca tudo em Bitcoin. Tá, mas e se der um problema com o Bitcoin? Não vai dar. Não. Né? Nada na vida é infalível, nada na vida é livre de riscos. Então, tomem cuidado, porque vocês são gestores de riscos da própria vida financeira. Ninguém quer sofrer uma ruína financeira, perder patrimônio, não ter como honrar dívidas, não ter como honrar contas. Então, muito cuidado nisso, tá? Fica muito... deixar muito claro isso, que muito cuidado com essa questão. Mais alguma coisa que você queira nessa operação, Felipe? Não, tipo assim, a grande ideia realmente sobre isso, sobre essa alavancagem com corretora, é assim, eu não faço porque eu sou burrão, eu não sei como é que faz isso, tá? Eu não sei mexer com isso, não mexo, evito esse tipo de coisa, porque eu tenho medo de perder dinheiro mesmo. E assim, dentre as outras formas de alavancagem que a gente vai estar trazendo aqui, fica tranquilo, tem como, né, fazer dinheiro e tudo mais, só que a regra número 1 do negócio é não perca dinheiro. Exato. E a regra número 2 é lembre-se da regra número 1. Então, é básico, sabe? Toma cuidado com isso. Não fique se colocando na posição onde você possa, sabe, ficar repensando a sua vida. Então, assim, toma esse devido cuidado, porque aí um pouco de digressão, só, antes de a gente começar a continuar o resto, eu acho que a próxima crise mundial financeira, ela vai ser uma crise de liquidez. Por muito crédito, né? Exatamente. Por quê? A moeda fiduciária, a gente infla, a gente emite, e todo mundo está vendo isso. E aí você pega, coloca dinheiro aqui, coloca dinheiro ali, e aí está ficando muito comum você ou ter muito acesso a crédito ou muito acesso à moeda, mas assim, isso vai cada vez comprar menos coisa, todo mundo vai ter isso, todo mundo tem aquilo, e aí o cara que tem um imóvel de R$1 milhão, por exemplo, vamos dar um exemplo de Brasil, o cara que tem um imóvel de R$1 milhão, se ele tiver que pagar uma transferência, um ITBI de R$50 mil, ele não aguenta, porque ele não tem o dinheiro. Ah, mas ele é milionário, ele tem patrimônio de R$1 milhão. Tá, mas e aí? Ele não tem liquidez, ele não tem dinheiro. Milionário, o que é? Um apartamento 3 quartos, um bairro mais ou menos em São Paulo?
É, É isso. entendeu? É. Um tatuapé da vida. Um Assim, apartamentinho, um tatuapé da vida. Também não é. Não dá para dizer que só porque o cara tem esse patrimônio de milhão que ele seja necessariamente milionário, né, cara? O cara tá basicamente na dívida. então, assim, enfim. É só uma ideia. Mas vamos continuar. Entendi. Outro ponto que você pode alavancar com Bitcoin, a não ser operações alavancadas, e aí eu já começo a ficar mais favorável, é com crédito a partir do teu Bitcoin. Então você deixa o seu Bitcoin consignado, toma um crédito em cima de um percentual desse Bitcoin colateral e usa esse crédito, seja para comprar mais Bitcoin e fazer esse trading, né? Seja você acreditar no potencial de longo prazo e poder arcar com as parcelas de outra forma, que a valorização do Bitcoin ao longo do tempo justifique esse pagamento de parcelas, né? E uma série de questões que pague esses juros, né? Então, você toma um Bitcoin, por exemplo, esse ano a 100 mil, e no ano que vem ele vai estar a 200 mil, e nesse período desse dinheiro você pagou aí 25, 30% de juros, só que você ganhou 100%. Então, você ganha essa diferença de spread, que seria quase como um carry trade de moedas em pequena escala. Cara, pequena escala entre aspas, né? Porque dependendo do nível, né, da transação que você fizer, por exemplo, eu tenho 0,1 Bitcoin. E aí, né, a gente está. Quem faz, né, oferece esse serviço lá, como a gente falou, é a Sovereign Swap, nosso parceiro, né? Você chega para eles, eu tenho 0,1 Bitcoin. Dá para pegar quanto com isso? Sei lá, você vai lá no site, faz as cotações, vê os preços, direto está tendo promoção na taxa, né? Então, às vezes você conversa com eles, mas a grande questão é que você olha lá, 0,1 Bitcoin vai me dar tanto de dinheiro. Você está colocando em tese todo o seu Bitcoin como colateral nesse negócio. E, cara, todo o seu Bitcoin, às vezes, para determinado cara, é todo o patrimônio dele. Quantas são as pessoas que a gente está vendo que estão ficando 100% em Bitcoin porque ainda preferem do que estar, sei lá, só em real? Ele está certíssimo. Então, assim, aí o cara pega 100% do patrimônio dele praticamente, coloca de colateral, pega um dinheiro real, em real, né, fiduciário, ou em USDT, que é o que eles fornecem, e, cara, você consegue, depois do X prazo, sei lá, 12 meses, e esse Bitcoin realmente subiu igual a gente tem visto ele subir, você ganhou 100% no Bitcoin que você vai receber de volta, pagou o empréstimo, sei lá, você ficou com 70% a mais e ainda desembolou aí tudo que você precisava ter feito. Eu acho que com essa situação você já começa a minimizar riscos, né? Um ponto importante que você tem que ver é qual é a chamada de margem, em que ponto eu seria liquidado, né? Então, assim, que ponto eu perderia todos os meus bitcoins, né, o colateral inteiro, quais são os riscos envolvidos nessa situação. Então, suponhamos o seguinte, Bitcoin está 100 mil, eu fiz um LTV de 50%, ou seja, eu serei liquidado com o Bitcoin a 50 mil dólares. Então, você tem que ter um aviso muito claro, assim, né? Você tem que começar, sei lá, você vai no TradingView, coloca um monte de avisos quando o Bitcoin cruza 70, 65, 60, para você estar muito atento a quando esse fenômeno acontecer, para você ter a chamada de margem, né? Dependendo da situação, você pode até mesmo voluntariamente antecipar isso, e aí você vai lá e vai mudar a sua chamada de margem. Então, assim, sei lá,
coloquei mais colateral, então a minha chamada de margem não é mais em 50, é em 30 mil dólares. Então, aí você pode mudar e ter mais conforto para você, mas é importante que este aviso para você não perder o seu colateral esteja muito claro. Ou, dependendo, pode ser interessante que você perca esse colateral. Né? Existem situações, né? Dependendo da situação, imagina que você pega esse dinheiro para começar um business, e o teu business bomba, e você começa, ou para dar sei lá, estou pensando aqui em exemplo, sei lá, você tem uma pequena pastelaria, você faz a massa toda na mão e tal, e você tem um certo sucesso. Aí você faz um empréstimo colateralizado em Bitcoin para você comprar uma máquina que fecha os pastéis ou faz a massa, né? Aquela maquinário. Aí, ao invés de você vender 100 pastéis por dia, você passa a vender 10 mil pastéis por dia. E aí você está numa situação que está entrando tanto capital e tudo, que você fala, se acontecer isso de eu perder o colateral, não vale mais a pena, porque eu já estou fazendo meu DCA hoje e ele está maior do que esse colateral. Pode acontecer, né? Então, não tem a necessidade necessariamente que, se o empréstimo for muito bem feito, dependendo da situação, perder o colateral não é perder no empréstimo. É uma situação de crédito que você tomou e, ao invés de eu ter que botar mais dinheiro aqui agora, eu vou estar desinvestindo na minha empresa e no momento a minha empresa está tão bem que é melhor eu continuar por aqui. Pode ser uma situação, né? Aquele Bitcoin não vai estar valendo aquele tanto que você tomou em crédito, ele vai estar valendo o que vai estar de mercado no momento, né? Então, pode ser uma situação que nem precise reaver o colateral. Ou pode ter a situação do Bitcoin se manter estável ou ter valorização, e isso nem ser uma preocupação, né? Mas é importante você estar com esse bottom line muito claro, né? E é até mais ou menos o que o Saylor fez, né, Felipe? Cara, exatamente. Engraçado, né, que a gente vai falar de alavancagem em Bitcoin, às vezes quem começou a ouvir imaginou assim, vamos falar de futuros, né, e coisa do tipo, e a gente já está indo para a terceira discussão, né, de alavancagem com Bitcoin, né? Falando não use corretoras para isso, assim, pelo menos eu não uso, não gosto, não entendo e, portanto, perco dinheiro. A segunda alavancagem seria você usar o seu Bitcoin de colateral numa plataforma que oferece empréstimos, a que eu conheço é a Sovereign, que é a mais acessível em termos não só de taxa, mas de facilidade, contato humano, etc. E também, se a gente for extrapolar um pouquinho mais, a gente chega na situação do Michael Saylor, que todo mundo conhece, né? É o CEO da MicroStrategy, e ele faz uma alavancagem que, assim, na boa, é sensacional. É interessante o negócio que ele faz. Como que ele alavanca? Ele tem uma empresa no mundo fiduciário normal, lá nos Estados Unidos, com ações em bolsa e etc. E ele pega, em nome dessa empresa, empréstimos de dólar, igual toda empresa faz. Sabe quando uma startup vai e recebe um round de 200 milhões de dólares de investidores e não sei o que, papapá? É isso. Ele pega esse crédito, né? Só que ele compra Bitcoin. Sim. E como o Bitcoin só tem subido de lá para cá, no preço médio dele, ele está no lucro, as compras dele são grandes, etc. Ele está ganhando dinheiro só de ter comprado Bitcoin. E qual que é a grande questão que ele alega, que eu acho que faz sentido no plano de alavancagem dele? É uma alavancagem? É arriscado igual toda alavancagem? Claro. Pode ser que o Bitcoin caia para 12 mil dólares, né? E aí ele vai se ferrar e vai ser liquidado. Mas qual que é a grande questão? E que é a ideia por trás do negócio dele? Ele está comprando um ativo
que é, como se diz, escasso, era essa a palavra. Ele está comprando um ativo que é escasso e, ó, eu só consigo comprar X quantidade dele e aí eu pego os dólares que são infinitos, que... E o louco, né? Só um pequeno parênteses. É o recém-impresso, né? Porque é de crédito. Exatamente. Então, assim, ainda é cantilionário ele. Né? Ele tá criando dólar para comprar Bitcoin. Então, exatamente. Aí ele vai, pega, compra o Bitcoin, que é um ativo escasso, né? Que tem uma quantidade fixa pré-determinada, e gasta, né, os dólares que são, como se diz, não tem limite, né? Não tem um volume total. A ideia dele é interessante, é um formato de alavancagem onde, né, você pega dinheiro fiduciário, né, e vai colocando em Bitcoin, porque a gente imagina que o Bitcoin subindo de preço, você vai realmente dar aquela alavancada no patrimônio e isso vai valer muito mais reais no futuro. É uma aposta, assim como qualquer outra alavancagem. Eu acho que é o que mais faz sentido, sim, porque se você for olhar no fim das contas, nada mais é do que o que a gente faz, só que a nível de um Zé Ninguém. Que eu pego R$100 e compro de Bitcoin, porque lá no futuro eu sei que ele vai valer mais. Só que o cara não, o cara pega milhão. Ele pega milhão e ele faz dívidas em nome da empresa, e são negócios, são investidores, e blá blá blá, aquela coisa toda, e começa a colocar isso em nome da MicroStrategy, né? Eu não sei como é que ele faz a gestão dessas criptos que ele tem, do Bitcoin, né? No caso. Mas, assim, é um nível muito maior desse negócio, né? Sim, sim. Ele foi inteligente a maneira dele. Ele também viu um problema e criou uma solução dentro do mercado da Bolsa Americana, porque no momento ainda tem empresas e ainda tem fundos de pensão que não podem comprar sequer o ETF de Bitcoin. Lógico que em tempo futuro isso tende a acabar, mas ele está aproveitando este momento. E essas empresas podem comprar ação de empresa. Então ele está sendo isso, né? Uma empresa que está fazendo caixa em Bitcoin, que é uma maneira indireta desses fundos de pensão e desses fundos de investimento se exporem ao Bitcoin sem estar diretamente exposto ao Bitcoin. Então, eles estão comprando a empresa. Isso faz com que a MicroStrategy tenha uma volatilidade maior, inclusive, que o Bitcoin, né? Porque eles também diluem ação de empresa, tá? Não é que eles estão diluindo de sacanagem, né? Eles estão diluindo dentro do estatuto da empresa. Então, assim, quem compra sabe que isso vai acontecer. Porque eles vão emitir mais ações para a compra de Bitcoin como uma rodada de financiamento interna, né? Tipo investidores anjo entrando numa empresa, mais investidores tomando um pedaço da empresa em troca disso. Então, ele está fazendo isso, ele toma crédito no fiduciário tradicional e faz disso um dos maiores caixas de Bitcoin do planeta, expondo todos os investidores na empresa dele à volatilidade do Bitcoin e à volatilidade da empresa dele. Como ele faz essa gestão de risco? Né? Recentemente o Ulrich fez um vídeo no Follow the Money para assinantes, extremamente detalhado em relação a isso, mas fica o número que é importante. Em 2029, o Bitcoin precisa estar abaixo de $19 mil para obrigar o Saylor a vender Bitcoin a preço de mercado para honrar dívidas que estão vencendo. É esse o nível de risco que ele lida hoje. Que é pouco. O Bitcoin pode estar a $19 mil em 2029? Pode. Pode estar abaixo disso? Pode. A chance disso acontecer, olhando todo o retrospecto do Bitcoin
e tudo que vem sendo desenvolvido e comprado com os ETFs faz disso um risco muito prudente, ao meu ver, faz. Não é? Faz. Não é? Faz todo sentido. É muito prudente você pensar que em 4 anos o Bitcoin vai estar acima de 19 mil dólares para ele ser obrigado a começar a vender, né? Então, se tiver o dobro disso, ele não precisa vender, ele vai vender ele vai tomar até mais crédito, ele vai usar o próprio Bitcoin como crédito para mais, né? Porque eu acho que aí vai ter um mercado mais desenvolvido em relação a isso. Mercado esse hoje, que você que nos ouve já tem acesso, né? Nosso parceiro Sovereign Swap faz empréstimos colateralizados em Bitcoin. Então, já é uma situação... Acho que é um futuro que se traz para o presente, né, Felipe? Você poder fazer isso hoje. Não, com certeza, porque é o novo padrão, cara. É o novo parâmetro. Assim, existem poucos serviços, né? Existem, tipo assim, alguns serviços, tipo a Aave, né? Essas coisas assim que fornecem empréstimos, né? Em cripto e tudo mais. Só que são coisas na rede do Ethereum. Eu não conheço nenhum outro que, né, do porte, né, da Sovereign com a liquidez deles, que consegue oferecer tanta coisa na própria rede do Bitcoin. E é isso que eu acho interessante, porque quando você vai fazer esses negócios na Aave, por exemplo, tem gente que gosta, né, de deixar em WBTC e tudo mais e fazer os negócios com um contrato inteligente. Eu sou um pouco mais old school nisso, né? Eu gosto de, pelo menos, conversar com alguém, né, que não seja um robô e conseguir realmente deixar o Bitcoin, nativo. Você deixa num endereço que você consegue verificar ao longo de todo o prazo do empréstimo, que ele fica parado, o seu Bitcoin não é usado para alavancar em nenhum outro lugar, ele não é transferido, ele fica parado na mesma conta, você pode olhar. Aconteceu isso comigo, porque, né, eu já falei aqui, peguei empréstimo com eles, e eu acompanhei, né, depois de alguns meses, né, eu comecei a olhar o endereço para onde eu tinha enviado o Bitcoin e estava lá no mesmo lugar, não tinha nenhuma outra transação. E depois eu recebi de volta desse endereço. Então, assim, não tem isso hoje em dia. Cara, isso é o futuro, isso vai começar a acontecer, eu já falei com as pessoas. Análise de crédito daqui para frente não é mais SPC, não é mais Serasa, não é CPF, não é o quanto que a sua empresa faturou, não. A análise de crédito é o quanto que você consegue me dar de Bitcoin de colateral. Essa é a sua análise de crédito. Você consegue me dar um Bitcoin de colateral? Beleza, você tem direito a tantos reais de crédito. É assim, é super simples, sucinto, fora do fiduciário, não precisa de burocracia, de contrato disso e daquilo, naquela mutueira de coisa, da CVM, falar, não, que é basicão só. É coisa simples. Esse é o novo futuro e aí eu só vejo eles fazendo esse serviço, né? Que top, né? Parabéns. Mas é o novo futuro. Isso virão outras pessoas fazendo isso para frente, porque é a nova realidade, sabe? Não tem mais por que você ficar fazendo essas análises de crédito igual antes, porque agora a gente já tem o novo ouro que você pode usar de colateral para esse tipo de coisa. Eu tenho um amigo que ele trabalha com um crédito colateralizado, mas normalmente é imóvel ou carro. Então, é muito mais burocrático, né? E normalmente envolve você, no caso do imóvel, fazer uma nova escritura, e que no final vai ser feita uma outra escritura, né? Você pagou, você vai lá, você vai ter que fazer, você tomou um empréstimo, você faz uma escritura dizendo que o imóvel tem alienação ao banco X, ou à empresa de crédito X. Quando você quita, você tem que fazer uma nova escritura para retirar esse, né? Tudo isso são procedimentos pagos que não custam barato no cartório, apesar da simplicidade de ser feito, né? Há impostos envolvidos. No caso do automóvel, ainda mais risco, né?
tem as transferências, também a mesma coisa, vai ter alienação fiduciária, vai ter alienação ao banco X, a empresa X, depois é retirado. Então, isso também consta em documento e é algo mais difícil de ser feito, até mesmo com metais preciosos, né? Que você, se eu não me engano, quem faz isso hoje é um monopólio da Caixa Econômica Federal, que tem alguns empréstimos que chama penhor, né? Você vai lá, penhora o objeto, tem alguns objetos que eles fazem, obra de arte, coisa assim, te dão um LTV bem baixo e te dão um prazo para pagar. É uma forma também, mas também burocrática, também com taxas, tem taxa de custódia, tem uma série de questões assim envolvidas. Eu acho que a praticidade que o Bitcoin traz nesse sentido, ele é insuperável em relação a qualquer outra forma de crédito colateralizado, porque, você abre mão da custódia. Sim, abre, né? Mas isso feito de forma transparente não é necessariamente um risco, né? O risco se torna outras coisas, como a gente falou anteriormente no episódio. Você ter o seu LTV muito claro, né? Você ter a sua chamada de margem clara, você ter tudo muito prudentemente organizado, né? Você saber que você pode ter uma chamada de margem, então você tem que ter um fundo de emergência para essa chamada de margem, por assim dizer, né? Se você quer continuar com o seu Bitcoin, ou dependendo, não quer, então você já sabe que esse risco aconteceu, que você entregou tantos Bitcoins a tantos mil dólares. Então tem que ter isso muito claro na hora de gerir o seu risco, né? Acho que é uma situação que tem que estar muito clara. Cara, se você for olhar, olha que interessante, né? A gente mudando paradigmas, né? É você agora ir para essa situação onde antes a gente fazia a análise, né, de margem de crédito, né? Deixa eu ver se dá para pegar um pouquinho mais no consignado, isso daqui e tal. Agora você faz essas análises aí, você vai mudando esse padrão. É uma coisa que vai mudar devagar, eu entendo, né? Não vai atingir todo mundo, óbvio, mas ainda assim é interessante começar a pensar, né, em como que isso tem mudado, né? Porque não só na questão de você pegar crédito com Bitcoin para alavancar, mas no fato de que a alavancagem não é mais só aquela alavancagem perniciosa, né? Que a gente imagina como sendo a corretora oferece uma alavancagem lá, não, estou precisando, eu vou fazer igual um tigrinho aqui e vou tentar desembolar, sabe? Não é mais assim. A gente já tem outras formas, né, de alavancagem que são positivas, né? Duas das quais a gente citou aqui, sendo você pegando empréstimo, né, colateralizado em Bitcoin com a Sovereign Swap, ou até o que o próprio Saylor faz, né, que foi o que você falou, que, porra, querendo ou não, é um novo paradigma do mercado. Uma coisa que eu ia ter falado até quando você começou a falar, porque quando eu ainda investi no fiduciário, mais para o final já, né, eu só investia nos Estados Unidos, eu comprava, Yahoo, essas coisas assim que são... não é ETF, né, é ação mesmo, se bem que eu acho que é ETF, de ouro. E é a mesma coisa. Hoje você tem ETFs de ouro e tal, igual você tem o ETF de Bitcoin, né? Porque na minha cabeça ali, não existia a possibilidade de eu comprar ouro e fazer custódia de ouro. Então, assim, para muita gente, às vezes não tão iniciado nesse mercado, eles vão ver essa ideia de tipo, eu acho que eu vou comprar MSTR porque faz sentido, é uma exposição ao Bitcoin, qualquer coisa eu vendo aqui na minha corretora que eu já estou acostumado a usar, é um mercado tradicional, eu já conheço, tá? Tem aquelas regulamentações tal e tal, aquelas garantias que o povo fica, né, mentindo para si mesmo, que é interessante. Então, assim,
é legal, cara. Sei lá, é diferente que você tenha esses formatos, né, de alavancagem. E para fechar, né, um dado que é interessante, a gente está falando, né, de alavancagem, mas igual eu falei, alavancagem que eu falo da MicroStrategy ou de você pegar crédito com Bitcoin é uma alavancagem não perniciosa. É claro que você tem que fazer uma análise de risco, isso é essencial para tudo na sua vida, tá? Até para você sair de casa, ainda mais no Brasil. Mas eu não vejo ela com maus olhos, tanto maus olhos igual eu vejo a alavancagem na corretora. Se você for olhar o estoque da MicroStrategy, né, a MSTR, a ação, ela subiu 379% em 2024, eu acho, e em 5 anos deu mais de 2.000%. Eu tô com um dado aqui. Sim. Isso mostra, né, o pessoal com, às vezes, uma maior aversão ao risco. O pessoal está comprando, né, essa ideia, migrando para o Bitcoin. A gente já está vendo muita gente falando de Bitcoin. Gente, eu estou falando isso para vocês já tem algum tempo. Tem muita gente aí que é mainstream, que está falando de Bitcoin, que está comentando, que está propondo, quem sabe, aceitar. A hora que isso virar, não vai dar tempo de você comprar, porque vai virar muito rápido. Tem uma coisa só que eu queria comentar também, que existe a possibilidade de crédito via contrato inteligente, né? E pools de liquidez. Acho que vale a pena só citar certas coisas que, assim, a maioria desses contratos, eles usam o par WBTC, tá? Então, já existe um risco de contraparte aí, que é uma empresa, né, um contrato inteligente que diz ter Bitcoin e aí emite esse token WBTC na proporção 1:1. Então, se você acha o SDT arriscado, meu amigo, beleza, você está fazendo exatamente a mesma coisa nesse ponto. Tá? Vamos deixar isso claro. Você está emitindo um token na paridade 1:1. Aí, esse contrato inteligente, de certa forma, você precisa confiar que esse contrato esteja funcionando corretamente e que seja prova de falhas. Não é raro ouvir que um contrato inteligente tem uma fragilidade que foi explorada e nego drenou toda a liquidez disso e as pessoas ficaram literalmente a ver navios. Então, a gente ouve isso, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que eu não vejo um risco menor nesse tipo de operação do que você colocar numa empresa que te dá um número de carteira e que você pode auditar o tempo inteiro, 100% do tempo, se o seu colateral continua lá. Eu não vejo essa diferença. Porque no contrato inteligente você também consegue ver. Só que você tem o mesmo risco de contraparte. Você tem maior, né? Porque assim, você tem da emissão do token, se ele vai manter a paridade, e você tem de o contrato funcionar e não ser hackeado, sendo que, como a empresa que te dá um número de carteira, via de regra, você tem só 2 pessoas sabendo qual é o número de carteira, você e a pessoa da empresa. Quando você faz isso via contrato inteligente, você tem um mundo inteiro olhando esse contrato. Ele é um enorme um enorme honeypot, né? Ele é um enorme pote de mel com as pessoas entrando com dinheiro cada vez maior e muitas vezes com a fragilidade já descoberta, a pessoa só esperando o momento de fazer o hack, o rack e drenar tudo. E você não, né? Eu não tenho conhecimento de programação suficiente para entender se todos os contratos estão seguros ao mesmo tempo, né? Se o contrato WBTC está seguro, né? Se ele está sendo corretamente auditado, se o contrato da pool de liquidez, que seja do contrato inteligente de empréstimo, está sendo auditado da mesma forma, ou não tem nenhuma fragilidade. Então, fica este alerta. Eu, particularmente, não vejo um risco menor, na verdade, eu vejo até um risco maior do que diretamente com uma empresa. Então,
Mas, no caso da Sovereign, fico alerta, se você acha o risco menor fazer isso direto com contato inteligente, saiba que você tem normalmente 2 riscos de contraparte envolvido, quando você, na verdade, com uma empresa, você tem apenas um, né? Que é confiar na empresa que ela vai te devolver. Até o momento, temos 0 reclamações em relação a isso. A própria, né, eu sei que a gente seria uma das primeiras pessoas a serem avisadas caso isso acontecesse, né, porque nós somos quase que embaixadores da Sovereign, mas... E não só embaixadores, como auditores, né? Eles nos dão total autonomia para falar mal se algo acontecer. Não é uma coisa do tipo, os caras te pagam para você falar bem e ponto final. Não, é uma das coisas que a gente sempre senta na mesa de negociação com qualquer parceiro, é ter essa autonomia para sentar e falar mal de algumas situações. Por exemplo, algumas pessoas reclamam da alta taxa comparado a taxas de contato inteligente, mas levamos essas reclamações adiante, temos, né, tem inclusive algumas promoções acontecendo com os provedores de liquidez. Boa, eu vou te falar, nas promoções que eu tô vendo, Tá mais barato que muito bancão, é isso? Então, sim. Porra, aí me ajuda, você tá pegando a porra do empréstimo lá sem KYC, sem nada, aí o cara quer reclamar que tá caro? Ah, porra. Eu paguei caro pra caralho, isso, né? Na promoção que tá agora, tá muito mais em conta do que o que eu paguei e para mim tava tranquilo. Sim, é o momento que você precisa de crédito e com o que você está disposto a usar, eu acho muito, muito razoável, e como a gente explicou como ela funciona, né? É um balcão OTC, seja ele de provedores de liquidez, seja ele para criptomoeda, seja para crédito. Né? Então, assim, o crédito, o custo do dinheiro varia ao longo do tempo. Né? Esse é um juro que emerge naturalmente do mercado, e naturalmente das situações de mercado. Não, não tem um Fed para dizer a taxa de juros, que é algo absolutamente perverso se você for pensar economicamente. Um ente centralizado dizendo qual é o custo do dinheiro numa economia, o dinheiro que ele emite. Olha que ditatorial, imagina se fosse o Satoshi a dizer isso. Olha, eu criei, né, ou o Vitalik, né, que já subiu, o Ethereum é meu. Imagina se ele, né, ele faz isso. Ele diz quanto é que os nodes são remunerados. Entendeu a diferença? Do tamanho da brincadeira? Não é uma taxa que emerge do mercado, ela é artificialmente fixada. E aí você vê por que o Ethereum fica nessa andação de lado aí, e o Bitcoin tende a se valorizar cada vez mais ao longo do tempo. Com certeza. Vamos para a notícia? Cara, vamos, a notícia não tem muito a ver com a situação que a gente está conversando, mas é uma coisa que eu queria comentar, porque estava acontecendo, né? É uma crítica, né, que um retardado aí que foi criticando o Bitcoin fez. Não, besteira, não vou nem falar o nome dele para não estragar o podcast. Mas é engraçado porque o que aconteceu? Aconteceu isso comigo recente. Esse cara fez uma crítica do Bitcoin e aí ele vai e voltou a criticar também as criptomoedas no geral, porque se você for olhar a Libra lá do Milei, que deu um rug pull no pessoal, parará. Essa foi a discussão, né, do cara. Então, o cara tem milhões de inscritos e ele fez um vídeo, né, para criticar a Libra. E aí, qual que é o meu grande problema com isso? O cara fez um vídeo para criticar a Libra, que, porra, é praticamente uma meme coin, compra quem quer, se você perdeu dinheiro, azar o seu. Eu nunca recomendei isso, se você me ouvisse, você não ia ter comprado. E aí o cara vai e associa isso ao Bitcoin e fala, né, de como que o Bitcoin é ruim. E o mais engraçado é que isso aconteceu comigo também, acho que anteontem, sei lá. Eu estava falando uma coisa de Bitcoin com num grupo, né, de pessoas que não são pró-Bitcoin, na verdade o pessoal é bem cético até, né? E aí ele falou alguma coisa assim, não, o Bitcoin está pronto para dar um rug pull. Eu falei, cara, até se tivesse, né, não tem como isso acontecer,
Aí a pessoa vira e comenta assim, como que não? Olha a Libra aí, o Milei tá rico com ela. Tipo assim, eu falo, cara, eu tô falando de Bitcoin, ô desgraça, eu não tô falando de Libra. São coisas diferentes, sabe? A pessoa não sabe que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Pois é, cara. E infelizmente, né, eu acho que aí vale um conceito. O dinheiro fiduciário, as pessoas estão começando a se dar conta que isso está desvalorizando, que o dinheiro fiduciário está se desvalorizando rapidamente. Então, elas estão dispostas a fazer qualquer coisa para tentar se livrar desse dinheiro e tentar algo que valorize, mesmo que no esquema de pump and dump, né? Então, assim, eu não tô isentando ninguém dessa responsabilidade, mas esse primeiro choque de realidade faz as pessoas tomarem decisões estúpidas. Uhum. Então, é importante entender esta verdade, mas é importante também ter muito claro que você precisa estar preparado da maneira correta, entender que é um jogo para a vida, não tem vitória, né? De curto prazo, tem vitória de longo prazo, tem vitória de um jogo de vida, em que em certos momentos você vai estar disposto a perder ou deixar de ganhar, principalmente com parte do seu capital. Poderia estar ganhando mais se eu estivesse assim. Poderia, mas você precisa de segurança, você precisa minimizar o risco de ruína. Então, vão ter situações onde você precisa diversificar, e não é E essa diversificação pode ser um empreendimento, pode ser outro tipo de ativo que vai pagar menos, mas vai te dar uma segurança maior. É lógico que, às vezes, soa, principalmente com uma turma barulhenta, que só Bitcoin vai resolver. Experimenta ganhar dinheiro, de verdade. Você vai ver que é muito pouco. É um risco muito grande para você botar todo o seu patrimônio quando ele for realmente relevante. Né? Acho que fica esse detalhe. É só ganhar dinheiro. Você vai entender. Né? Eu espero que vocês consigam. Essa turma que faz barulho e diz, não sei o quê. Fica rico. Desejo profundamente que vocês fiquem ricos. É rico de multimilionário, tá? De multimilionário. A gente está falando de 8 dígitos em dólar. Quando vocês chegarem em 8 dígitos em dólar, vocês vão entender, né? Ou nesse caminho, para chegar nesse caminho, vocês vão entender que vocês precisam abrir mão das coisas, de algumas teses de convicto, falar, não, peraí, cara, não dá para botar 100% aqui, não. Esse processo vai ser isso. Nem que seja como tem episódio falando, ou eu acredito, a moradia para uso é importante. Né? Então, já é uma parte do teu patrimônio que vai para isso, nem que seja com um crédito muito bem feito, mas parte da tua energia vai para isso. É isso, né? Fechou. Com isso, vamos chegando ao final de mais um episódio. Lembre-se, mande isso para aquele seu amigo que fala que não deve alavancar em Bitcoin de forma nenhuma. Há formas, há estratégias, e esse episódio discute um pouco isso. Mas querem aprofundar a discussão, link aqui na descrição, Discord, entra lá no chat geral, começa a interagir, a gente responde a maior parte das dúvidas ou das críticas. Cara, pode entrar lá para criticar também, a gente... não acredito nisso por causa disso, a gente explora esse debate. Dependendo do tipo da pergunta, a gente traz num bloco podcast, responde, explora mais isso, tá? É importante esse diálogo entre a gente não é dono de verdade, a gente pode até mudar de visão e dependendo do que vocês trouxerem, a gente evolui, pode ver quantos entrevistados a gente teve e depois disso mudar convicções. Eu era contra o uso de Bitcoin, cara. Né? Lembra? Depois de Ricardo, a coisa mudou, eu entendi uma série de coisas, é importante o uso de cripto, de qualquer coisa que não seja validar o sistema fiduciário. Então, lembre-se, estamos sempre aqui buscando a opinião de vocês, querendo essa interação, tá? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.